só isso. Bom, e nesse novo tempo aí de mensalão, de Supremo, toda essa questão de financiamento de campanha e outros vícios, digamos, do modelo brasileiro passa a ter uma relevância. Então, eu passo a palavra ao Wagner Mancuso aí para a sua apresentação. Então, eu agradeço o convite do Nassif e a organização do Bruno e a oportunidade de conversar com vocês e de rever veteranos meus como Abrúcio, colegas contemporâneos. Você falou do Vasco, agora aguenta. Colegas contemporâneos como Moisés, o Aldo, o Wagner Iglesias. Então, como o Nassif falou, eu vou tratar... minha fala vai ser diferente um pouco da do Abrúcio, porque eu vou tratar pontualmente de uma questão que tem sido central, vamos dizer assim, já que o tema do nosso primeiro painel aqui é a implosão do modelo político, um tema que tem sido central no abalo do nosso sistema político, pelo menos desde 1989, com a eleição presidencial do Collor, que é a questão do financiamento eleitoral das campanhas, né? E essa minha exposição ela é baseada num trabalho que é chamado Investimento Eleitoral no Brasil, Balanço de Literatura e Agenda de Pesquisa, que eu apresentei com o professor da Unicamp, o Bruno Speck, no encontro da Associação Brasileira de Ciência Política. Mas vou tratar aqui de 8 temas gerais e bem brevemente para a gente poder ter mais tempo para discutir posteriormente. O primeiro ponto que eu acho importante no que diz respeito à questão do financiamento eleitoral no Brasil, financiamento de campanhas, é que o volume desse financiamento ele é muito grande. Para vocês terem uma ideia, ainda não dá para a gente fazer um balanço do financiamento de campanhas na nossa eleição. A prestação de contas ainda é parcial da eleição atual, né? Muitas vezes os financiadores concentram suas doações na reta final da campanha, então a gente ainda não tem um quadro do financiamento eleitoral nas eleições municipais de 2012. Então, minha fala vai se basear basicamente nos dados consolidados da eleição de 2010. Se a gente pegar os dados do investimento eleitoral, do financiamento de campanhas em 2010, ele foi muito... o crescimento entre 2006 e 2010 foi muito superior ao crescimento da inflação no período e foi de cerca de 3 bilhões de reais. Esse valor ele é muito maior do que muitas dotações orçamentárias. Se você pegar o orçamento, a lei orçamentária de 2010, esse valor investido nas eleições de 2010, 3 bilhões, é 10 vezes o valor que o governo investiu no programa de erradicação do trabalho infantil. Ele é 2 vezes o valor que foi investido num programa carro-chefe do governo Lula, que foi o Luxo para Todos. Então não é um pequeno valor, né? Isso falando da ponta do iceberg, porque o Caixa 2, que todo mundo reconhece que existe, mas é impossível de mensurar, que provém de empresas que doam de forma não oficial, de desvio de recursos públicos, e a mídia noticia aqui e ali que também provém de outras frontes criminosas, enfim. Eu estou falando aqui de 3 bilhões que são doações oficiais, a ponta do iceberg. E dentro desse cenário, as empresas se destacam, né? 75% das doações para a campanha em 2010 vieram de empresas. Então, de cada R$4 investidos, 3 foram doados por empresas. As outras 2 fontes importantes de recursos foram as pessoas físicas, que doaram 14,5%, e recursos próprios dos candidatos que investem na sua própria campanha, 10,2%. O resto, comercialização de produtos ou fundo partidário, foi uma quantia insignificante. É empresa principalmente, 75%. E essa doação das empresas é muito concentrada, tanto das empresas, das pessoas jurídicas, quanto das pessoas físicas. Então, se você for olhar, como o SPEC e eu fizemos, mais de 19 mil CNPJs doaram nas eleições de 2010. Mas apenas 15 grupos, vocês imaginam o que significa 15 em 19 mil, foram responsáveis por 1/3 de todas as doações empresariais, que por sua vez foi responsável por 75% de todas as doações, com destaque para os seguintes grupos. 4 construtoras, a Camargo Correia, a Queiroz Galvão, a Andrade Gutierrez e a OAS,
2 grupos financeiros, o Bradesco e o Itaú, 2 siderúrgicas, a Gerdau e a CSN, uma mineradora, a Vale, uma empresa de alimentos, que foi a JBS, uma empresa de comunicação, que é a Contax, que pertence ao grupo Oi, e o grupo de bebidas Petrópolis. Esses 15 grupos empresariais doaram 1/3 de todas as doações empresariais, foram feitas por 19 mil CNPJs diferentes. Mas também tem concentração na doação das pessoas físicas. Se você for pegar, por exemplo, o Guilherme Leal, que foi candidato a vice-presidente na chapa da Marina Silva, ele doou, pelo CPF dele, 14,5 milhões de reais. O Ike Batista doou 6 milhões de reais. A Ana Maria Gontijo, que é a esposa de um empresário mineiro, cuja empresa inclusive esteve envolvida no caso do Mensalão do Bem, doou 8,2 milhões de reais do seu próprio CPF. E o complicador nessa história é que tem muitos caminhos de doação. Se você pega, as empresas elas podem doar para os comitês, elas podem doar para os candidatos e elas podem doar para os partidos. Então, uma avaliação apressada acaba somando as 3 coisas e sobrevaloriza o valor investido nas campanhas, porque você tem que descontar o valor que a empresa investe no partido e que o partido repassa para o candidato, que muitas vezes é contado duplamente, né? O que dificulta bastante o acompanhamento. É lógico que isso, do ponto de vista da ciência política, traz problemas gravíssimos. O principal problema que isso vai trazer é uma distorção da igualdade política. Qualquer pessoa que tenha feito política 1 vai saber que o valor central da democracia é a igualdade política. Uma pessoa, um voto. Nesse caso, os maiores financiadores têm maior peso do que o eleitor comum. Traz uma distorção também da competição política, porque os mais financiados acabam tendo um desequilíbrio de forças, mais força para competir com seus adversários. Isso leva a uma série de troca de favores. Eu estava num debate anteontem no INSPER e o Sérgio Lazzarini, que é um professor de lá, mostrou a quantidade de contratos, o crescimento dos contratos feitos por uma empresa como a Delta, que é financiadora de campanha, né? De forma lícita e ilícita. Isso leva os políticos a perderem sua legitimidade, leva os cidadãos a se desencantarem com a política, enfim. Não é que seja impossível, a gente estudou um candidato se eleger com relativamente pouco dinheiro. A gente fez uma tipologia de candidatos que se elegem com pouco dinheiro. Alguns pastores, eles têm um púlpito, então não precisa de muito dinheiro, doações oficiais de campanha para fazer campanha convencional. As celebridades, de forma comparada, também precisam de menos investimento de campanha que outros, né? Mas essas celebridades, esses pastores, ou candidatos assim, bastante apoiados por segmentos partidários específicos, você pega, por exemplo, o Ivan Valente aqui em São Paulo, ou o Chico Alencar no Rio, eles recebem comparativamente muito pouco dinheiro de empresas, mas esses candidatos são a exceção e não a regra, né? Basicamente, nesse nosso trabalho, a gente identificou assim, 3 grandes... A gente fez um balanço do que se escreveu sobre financiamento de campanha nos últimos anos. A gente chegou a 3 grandes conclusões, 3 evidências mais sólidas que os estudos sobre financiamento de campanha mostram. A primeira delas é a seguinte: existe uma associação positiva entre financiamento eleitoral e desempenho eleitoral, né? Essas coisas andam juntas. Mas a ciência política precisa avançar no estudo da determinação, porque ainda não está claro o sentido causal, porque a gente sabe que quem tem dinheiro investe mais em campanha e tem mais voto, mas por outro lado, quem tem mais capital político atrai mais dinheiro e isso pode acabar reforçando. Então, o mecanismo causal, as duas coisas andam juntas, mas o que determina o que ainda precisa ser mais bem estudado.
O segundo ponto da literatura é o seguinte: o que esses financiadores obtêm? Nós já temos na literatura trabalhos que mostram, com base empírica, que eles obtêm 4 coisas. O trabalho, por exemplo, do professor Lazzarini e de sua equipe, muito interessante por sinal, mostra que o financiamento que você dá às campanhas está associado com o volume de financiamento público que sua empresa recebe. Empresas que financiam mais campanhas recebem mais financiamento público. Um trabalho de uma equipe da Universidade da Boston University mostra que quem financia mais obtém mais contratos com o governo, né? Controlando por uma série de outras variáveis, quem financia mais obtém mais contratos. Tem um outro trabalho também de um grupo de pesquisa estrangeiro que vai mostrar que as empresas que financiam mais, elas têm um desempenho econômico mesmo melhor do que quem financia menos. E outro trabalho vai mostrar que as empresas que financiam mais obtêm mais benefícios tributários, isenções fiscais, né, redução de impostos a pagar. A grande lacuna nessa parte do toma lá da cá no estudo da ciência política, o que é uma lacuna surpreendente, diga-se de passagem, é que você não tem ainda nenhum estudo sério, sistemático sobre a relação entre o financiamento eleitoral, o financiamento de campanha e o comportamento do candidato em plenário ou na hora que ele vota, se a gente pensar em termos de legislativo. É lógico que tem muita reportagem sobre isso, né? A mídia noticia bastante sobre isso, mas um pouco porque na ciência política brasileira tem se consolidado a ideia de que os parlamentares seguem, sobretudo, a orientação dos seus líderes na hora de votar. A ciência política e a literatura tem dado pouca importância para esse efeito que outros fatores, como financiadores de campanha, têm na hora do voto, do comportamento. E o estudo da influência do financiamento sobre o comportamento em outros caminhos é mais difícil, porque no Brasil você pode apresentar quantas emendas você quiser. Se você quiser apresentar 2.000 emendas por dia, você apresenta 2.000 projetos por dia. Então você tem que filtrar daquela quantidade enorme de projetos que um candidato pode apresentar, se ele quiser, aqueles que têm a ver com o seu financiador. E o terceiro ponto que a literatura tem mostrado é o seguinte: os determinantes das doações, né? Assim, a literatura tem mostrado que ideologia importa. As candidaturas dos partidos de esquerda são sistematicamente menos financiadas do que as candidaturas dos candidatos de centro, e estou considerando centro aqui o PSDB e o PMDB, e de direita. Mas o efeito da ideologia é contrabalançado por 2 outros fatores, que é a base. Então, se o partido pertence à base de apoio à presidência da República, esse viés contrário que a ideologia exerce sobre o financiamento que ele recebe, ele é contrabalançado pela pertença à base, né? E pela incumbency, ou seja, se você já é candidato, está disputando a reeleição, você é sistematicamente mais financiado do que os outros. Então, o que a literatura já estabeleceu é que incumbency importa, pertença à base importa e ideologia importa. E uma coisa interage com a outra. Você precisa controlar sempre o efeito de uma variável sobre outra para chegar. Quais são as lacunas nessa parte da literatura no que diz respeito aos determinantes das doações? O que falta ainda a gente entender melhor? Uma das coisas mais importantes é o seguinte: 19.000 CNPJs doam, mas milhares de CNPJs não doam. E há grandes empresas que não doam também. Então, por que algumas empresas doam, pelo menos declaram suas doações oficialmente, e por que outras grandes empresas não doam? Que fatores, como cultura interna da empresa, ou outros fatores, influenciam na decisão de algumas empresas grandes doarem e outras não? Outra coisa que a gente precisa aprofundar o conhecimento é o seguinte:
Como doam os grandes doadores? Porque as pessoas, a literatura tende a fazer uma grande teoria geral sobre o comportamento doador das empresas. Mas as empresas variam quanto às suas estratégias de doação. Não adianta você falar uma coisa de aplicação geral a toda. Então, o jeito que o Itaú doa não é necessariamente o jeito que a Andrade Gutierrez doa. Então, falta um pouco mergulhar nas diferenças no estudo qualitativo do perfil das doações desses grandes grupos doadores. E, por fim, eu gostaria de tratar assim, existe um consenso que o nosso sistema de financiamento de campanha é problemático. Ele é um dos fatores, para usar o tema aqui do título do painel, um dos fatores que está levando à implosão do nosso modelo político. Mas, para onde caminhar? Um dos temas, defende-se frequentemente o modelo do financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais. É uma das bandeiras que é levantado, vira e mexe, por algumas forças políticas. Mas essa proposta tem recebido também bastante críticas. Por exemplo, esse volume enorme de dinheiro que seria investido nas campanhas poderia ser usado para outros gastos, você teria dificuldade de justificar, de legitimar esse gasto com o financiamento exclusivamente público da campanha. Há críticas que dizem ao mecanismo de financiamento, porque você privilegiaria alguns partidos grandes hoje em detrimento de outros menores, e você acabaria, com o próprio dinheiro público, congelando o sistema partidário, dificultando a renovação das forças partidárias. Então tem uma controvérsia muito grande em torno da questão do financiamento público da campanha, que figura na proposta de reforma política debatida no Congresso Nacional. Outra proposta é simplesmente proibir a doação das pessoas jurídicas. O candidato poderia continuar doando para a sua própria campanha, investindo seus recursos próprios, as pessoas físicas também, mas empresas não. Como as empresas não votam, as empresas não poderiam investir nas campanhas. Simplesmente proibir. E uma terceira saída seria assim, implantar tetos de doação mais baixos. Hoje, a nossa legislação é muito permissiva, né? Se você for ver a lei dos partidos políticos, ela permite que uma pessoa física doe 10% do rendimento bruto que ela teve no ano anterior para uma campanha. E uma pessoa jurídica pode doar 2% do faturamento bruto que teve no ano anterior. Então esses percentuais são bastante permissivos. Então uma terceira sugestão é assim: você não institui o financiamento exclusivamente público da campanha, você não proíbe as empresas de doarem, mas você estabelece tetos significativamente mais baixos do que esse. 2% do faturamento bruto no ano anterior é um volume muito grande para algumas pessoas jurídicas. 10% do rendimento bruto no ano anterior é um volume muito grande para algumas pessoas físicas. Mas quaisquer dessas propostas envolveriam uma coisa que eu acho bastante improvável, porque contraria a tendência que as campanhas estão tomando, que é o barateamento das campanhas, né? Qualquer uma dessas opções, instituição do financiamento público, proibir a contribuição de pessoas jurídicas ou instituir tetos mais baixos, levaria ao barateamento, teria que ser acompanhado pelo barateamento das campanhas. E se tem uma tendência que não é a atual, é essa, né? As campanhas têm sido cada vez mais profissionalizadas, cada vez mais caras, e então qualquer uma dessas propostas de mudança vai na contramão do que a gente tem visto, essa tendência de encarecimento das campanhas. Eu pontuei aqui alguns aspectos que eu acho importantes desse nosso trabalho e, enfim, a gente vai abrir agora a pedido para debate e a gente pode aprofundar mais alguma coisa. Obrigado.
queria trazer mais alguns pontos para essa questão do financiamento. Um é a lei de transparência, que ela vai permitir pela primeira vez se entrar pesadamente na questão dessa economia subterrânea do setor público. À medida que todos os contratos vão estar disponibilizados, e a gente tem uma tribo boa aí dos hackers que já desenvolvem sistemas aí para poder entrar nesses dados. Só para dar um exemplo, a gente fez um seminário sobre lei de transparência e foi dito lá no site que seria aplicativos desenvolvidos aí pelos nossos hackers. Peguei um aplicativo, daí entrei lá em umas contas aí em São Paulo. Tinha uma divisão lá, uma divisão de despesas, daí eu peguei uma despesa, tinha a relação dos maiores fornecedores, cliquei numa empresa que nunca tinha ouvido falar dela, apareceram todos os contratos que ela tinha com o governo do Estado, daí todos os contratos que tinha com o governo do Estado, você tinha alguma parte que era esse vale cartão eletrônico para controle de combustível e outras partes que não tinham nada a ver com o que a empresa, você tinha também o CNPJ da empresa, que não tinha nada a ver com o CNPJ da empresa. Daí pela internet você vai entrando, vê que a empresa tem negócio no Maranhão, no Amapá, que o cara é um lobista em Brasília. Isso aí é o primeiro ponto que vai permitir, digamos, ter esse mapeamento de fora e ter esse acesso, digamos, a esse mundo subterrâneo. Né? Outra coisa são os grupos de influência, os operadores que tem dentro da máquina, e que eles vão com os partidos políticos à medida que os partidos vão se instalando em alguns governos. Né? Aqui é um caso muito típico, quando você entra na prefeitura, se você pegar, por exemplo, aquelas empresas de TI que operavam com o Arruda, eu lembro que sempre que saía uma denúncia lá, na época, quando se penetrava aqui no Diário Oficial, jogava lá o nome da empresa, e todos os contratos elas vindo recentemente para cá. A questão do Microsoft com o Paulo Renato, as empresas de terceirização com o PT. Então digamos, você tem, os partidos já estão brigados com grupos que já atuam nessas áreas que meio intangível, né, tecnologia, informação e tudo mais. Tem a questão dos negócios pessoais também, que é uma outra forma, aí já sai do financiamento de campanha, mas é uma outra forma. Por exemplo, naquele caso da loteria lá, do Cachoeira e do... Qual é aquela que entra na Caixa Econômica lá atrás? Qual? Não, aquele grupo americano. GTEC. Eu estou levantando a partir da CPMI, se você pega a GTEC, ela entra no governo com o Itamar lá atrás, depois ganha um baita do impulso com o Fernando Henrique, com aquele... Como é que chama aquele último presidente da Caixa? O gaúcho lá, que... Cabeça da... Daí, a hora que entra no governo Lula, é procurada pelo Buratti. Então você vê que transita por todos os caminhos aí, e você nem pode dizer que é partidário. No caso da Verônica, a Verônica Serra, ano passado, ela entrou num site de e-mail marketing que vale faturava 2 milhões por ano, revendeu para a Serasa Experian por 104 milhões. A Serasa não divulga porque é empresa embora seja empresa de capital aberto, daí você pega os negócios da Serasa com a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Tudo isso hoje, além das informações de mercado, você já consegue mapear. Né? Mas é interessante, e esses operadores, que são verdadeiras, são os empreendedores do setor público. Né? Porque no jeito ele vai lá, se você pegar, por exemplo, vamos pegar, o Cachoeira é fantástico porque ele mostra como que esse empreendedorismo vigorou no setor público. Mas se você pegar, por exemplo, aquele caso do Marinho, isso foi naquela série do caso de vez, o caso do Marinho, o Banagera deu 3 mil reais, aí, depois originou, digamos, o mensalão, mas foi por confusão do Roberto Jefferson. Mas que não tinha nada a ver. Ali o Cachoeira tinha sido alijado do controle de operações ali da Caixa dos Correios. Então ele faz um acordo com a Veja, que está registrado em inquérito da Polícia Federal. Está esse capítulo que eu faço na série da Veja. Vem esse Jairo, que é o braço direito dele, acerta o Policarpo fazer um grampo em cima do Marinho. Que não tinha nada a ver com esquema nenhum, mas não era. Então, pega um empresário lá para gravar o grampo, grava o grampo, leva até o Policarpo olha e fala, não, isso aqui não está bom. Faz um outro. O sujeito volta lá, faz um outro grampo, 3 mil reais de grampo. O Policarpo segura durante um mês aquela informação, permitindo que o chutagista fizesse o que quisesse com aquele grampo. Depois de um mês ele divulga.
Ele divulga todo o esquema Jefferson, sai dos Correios e entra o esquema Cachoeira. E 2 anos depois a Polícia Federal estoura o esquema Cachoeira. Então, digamos, todos esses processos hoje, seja aqueles de compras públicas e tudo, com essa lei de transparência vai ficar muito... Mas eu acho que, digamos, nesse modelo, valeria a pena tentar mostrar quem são esses grupos de fornecedores. De repente você pega aqui em São Paulo, o pessoal da merenda escolar estava lá em Porto Alegre. Eu estou falando do PSDB aqui agora, quer dizer, quem está no poder central, ele tem menos problema, porque ele já tem os grandes financiadores. Por isso que o PT antes entrava com o leão, porque não tinha acesso aos grandes. Né? Mas é um jogo que, com a lei de transparência, vai ficar muito mais sob controle do que... vai ficar muito mais praticável, né, nesse modelo atual. Né? Bom, nós vamos abrir para as questões dos senhores. Só peço para esperar o microfone aí. Eu acho que o Mancuso, eu acrescentaria nessa análise de financiamento de campanha algumas variáveis que você poderia chamar de financiamento de campanha pela economia subterrânea ou pela subterrânea, a economia que seria pelo lado do crime organizado até do delito. Eu tiraria 5 variáveis a mais que o TRE não levanta. Você pode financiar via planos de saúde, campanhas eleitorais, através de impressão gráfica, sem aparecer o CNPJ apenas com uma despesa da empresa. Isso é despesa operacional. O segundo ponto, você também pode, empresas e companhias de celulose, você pode fornecer o papel para a gráfica, você tem uma fonte, um custo altíssimo para a empresa, mas, no entanto, não aparece também no TRE. Você também tem os aditivos de contratos. Eu posso dar um aditivo de contratos de 15% a 30% da permitividade em 5 renovações. E no último mandato, esse aditivo de contrato praticamente não se reverte em hipótese nenhuma em um serviço prestado. Até porque quem atesta a nota, você não tem controle sobre ele. E eu poderia dar vários exemplos de empresas de propaganda. Isso você tem que estar nos labirintos do poder, ou conhecer ele como um empresário mais discreto, não gosta de aparecer. Alguns que aparecem no seu CPF aí, lógico que tem justificativas técnicas, porque se quer doar 8 milhões. E existe um outro, por exemplo, no caso de Antônio Garotinho, que o primeiro a ajudar na campanha foi Arthur Sendas, do setor de supermercados. O grupo Arthur Sendas, ele quebrou. Foi o primeiro a estender a mão ao Garotinho. O Garotinho não tinha ninguém que financiava, porque se tratava de um candidato populista vindo do interior do Estado. Então, o Arthur Sendas foi o primeiro que bancou acreditando em Antônio Garotinho. E a partir daí, você cria um vínculo emocional. Então, qual é a forma que você tem que contribuir para o Arthur Sendas? Primeiro, como presidente da Associação Comercial, você reforma o auditório dele. E segundo, você cria o cheque cidadão e acontece o seguinte, e você compra na rede supermercado. E por acaso você afrouxa também a fiscalização junto ao supermercado. Aí vem o Joaquim Levy e arrocha o supermercado em função da queda de receita de CM e não banca as operações operacionais do Estado. Então tem N operações, falando como economista, que a gente sabe como é que o labirinto desse financiamento funciona. Com relação à Brus, eu achei muito, foi a análise mais interessante que eu ouvi nos últimos tempos, na questão que você fala na parte estrutural e na parte de conjuntura. Eu tive com Jarbas 3 vezes, desde a eleição do Cadoca, lá em Pernambuco. Ele faz umas colocações muito interessantes, como você fala que aqui, na eleição municipal, quem manda é a gente, são os fatores da cidade que determinam a eleição, a não ser que você cometa erros políticos muito grandes na condução da campanha. Você falou uma outra coisa que eu achei muito interessante, é que nós sabemos que política é emoção, política é comunicação. Se você acha que se conceitos racionais, se você é cartesiano, você consegue ganhar uma eleição, é mentira. Porque senão a gente pegava vários PhDs, colocava no jornal e colocava ele dentro do microfone. Você faz a modelagem, quando ele faz o discurso, ele não convence.
Você pega Garotinho, ele parece Demóstenes, ele vem do raio. Ele cria um personagem e aí te convence que você chora piedosamente. Eu quase chorei uma vez, mas eu estava doente na época. Então você tem esse fenômeno. E você falou dentro disso, né, que o Serra melhorou na última semana, você não falou? Eu costumo dizer que Serra, Olívio Dutra, que eu acompanhei a primeira eleição dele em Porto Alegre, e César Maia, a morte de Ayrton Senna e o Brasil sendo campeão com o Mano Menezes, para ele é a mesma coisa em termos de emoção. Eles não têm emoção. Isso se reflete no Rodrigo Maia. Aí você também falou do Eduardo Paes. Por que o Eduardo Paes vai ser eleito? Porque ele fez tudo o contrário, uma espécie da Região dos Kassab, ele fez tudo o contrário de César Maia. César Maia já estava saturado do poder, não tinha mais o que inventar. Ele foi eleito, chamaram César Maia de administrador e economista. Ninguém conhece o trabalho de César Maia como economista até hoje. Eu já Brizola falou, esse cara não sabe escrever, não é ele. Ele criou a cidade da música. Aí, você que foi lá nos anos 90, ele era um bom formador. Ele nunca acreditou em César Maia. Mas, como o Rio de Janeiro, São Paulo, você aqui é riquíssimo em termos de análise política, em termos de ciência política. No Rio de Janeiro, o eleitorado é conservador no Leblon. No Leblon é conservador. As defesas de Caetano, desses caras, são todas elas do momento, em conjuntura. E o Rio de Janeiro, quem mora lá, que é no Flamengo, até o Leblon, ali só tem viúvas em Lacerda. A faixa etária em torno de 60 a 70 anos. Aí, quem percebeu isso é Eduardo Paes. Porque Garotinho tem soltado no slogan, falei, Garotinho, imita São Paulo. Aí Garotinho, muito malandro, o que é que ele fez? São Paulo é forte porque o interior é forte. O sambista estava do lado, aí fez o seguinte jingle de campanha: alô, meu Rio querido, Baixada Interior, o melhor prefeito do Brasil vai virar governador. Ganhou a eleição. Aí, isso eu dei para ele. Aí acontece, agora o Eduardo Paes, o que é que ele fez? Inverteu todos os setores sociais e política econômica. Ele investiu na Zona Norte, como na minha rua, onde eu moro, na Rua Barbosa. Não precisa nem trocar a lâmpada, porque se queimar você tem que deixar apagada, porque já fizeram demais. Ele agora está fazendo Madureira, está fazendo o quê? Todo o subúrbio do Rio de Janeiro, pegando a Zona Oeste e entrando lá pela favela em Rio das Pedras e na Barra. Por quê? Porque tem por trás todo o interesse, um jogo imobiliário, principalmente do segmento dos investidores. então eu gostaria que você observasse esse investimento dos setores. E você voltou dois pontos que eu gostaria de ouvi-lo. Com relação à religião que você não abordou e a questão da disputa do segundo turno do Estado de São Paulo entre Globo e Record. É importante só lembrar que os dois melhor avaliados, aí, que é o Eduardo Campos e o Paes lá, eles têm ferramentas de gestão que são muito importantes. Meu nome é Camilo, sou da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu queria perguntar para o Mancuso, que enfim, ele com 3 pontos, financiamento de campanha, né? Eu venho pesquisando o tema de fundos de pensão e, enfim, as leituras foi o do professor Lazzarini, do INSPER. Conversei com ele já, inclusive, sobre isso, porque ele, durante todo o livro dele, ele recusa em defender a questão do financiamento público de campanha. É um ponto que, enfim, essa política ainda tem um pouco de receio ainda em defender em grande parte da literatura que tem observa. Mas ele, no próprio livro dele, ele observa que 2 a 3% do PIB do país são, de certa forma, desperdiçados em contratos que o governo faz com financiadores de campanha, né? Financiadores de campanha que muitas vezes têm investimentos que não são tão lucrativos para o próprio Estado e para a própria economia, porque, enfim, ou porque esse dinheiro é desviado para outras finalidades, até o retorno de Caixa 2 também, ou porque são investimentos que, enfim, são muito mal. O desempenho das empresas financiadas é inferior ao desempenho médio e, portanto, o investimento todo seria desperdiçado, né? Exatamente. Então, quer dizer, de 2 a 3% do PIB, né? E a gente observa que 2 a 3% do PIB passa a pegar, enfim, deve ser um valor muito grande
não tenho de cabeça agora, mas talvez fosse um valor que fosse possível financiar ou parte dessa campanha e introduzir nessa questão de financiamento público, que hoje a ciência política, eu um pouco que eu tenho lido, enfim, na faculdade, e nos debates que eu tenho lido, tenho visto muito pouco as pessoas debaterem esse ponto, que o professor Lazarini aponta, chega a apontar no livro, mas renega de debater essa questão. Eu queria perguntar então para o senhor, então, como é que o senhor vê essa relação de desperdício de dinheiro feito com esses contratos, com relação ao financiamento público de campanha, que pode ser uma saída viável para essa questão da corrupção no país. Obrigado. Eu vou passar para o próprio Lúcio, que ele vai precisar ser agora, para as considerações. Avisado, eu tenho que ter um evento às 4 horas, na verdade, vai ser uma corrida agora. Mas só vou falar rapidamente, acho que 2 coisas, né? 3 coisas. Uma em relação a essa coisa do segundo turno de São Paulo, né, que foi perguntado, o debate Globo Record, vai ser pesado, muito pesado, porque não é só mídia, gente, são os atores sociais relevantes, é muita coisa, é diferente da manchete da revista Veja no domingo. A Globo não faz a mesma coisa em hipótese alguma, isso é outra coisa, porque, digamos, tem uma mistura aí de interesses empresariais com cultura política, uma série de coisas, e vai ser uma campanha muito dura. O Russomano estará no segundo turno, seja com Serra ou Haddad, vai estar no segundo turno. Provavelmente com o Serra a campanha vai ser mais dura ainda. Foi o Serra que articulou essa história da Cunha, ninguém é bobo nessa história, obviamente que ele articulou isso, e isso é pesado. E aí fica a pergunta, o que vai valer mais no segundo turno? Toda essa articulação pesada ou a capacidade do Russomano manter seus eleitores naquilo que eu falei e, sobretudo, em bater no Kassab? Eu não tenho a resposta para isso. Acho que vai ser uma campanha muito dura. E eu digo que eu não tenho resposta pelo seguinte ponto. Embora eu ache que o grande adversário da campanha é o Kassab, como o Russomano não tem um partido, não é o PT. O PT apanhou nas últimas 2 campanhas gigantescamente a campanha nacional. Não tem um partido, não tem uma estrutura, é uma coisa mais mambembe, de certa maneira. Eu não sei como é que eles vão reagir. Basta ver esse episódio, e termina essa resposta nesse ponto, do debate lá na Cúria. O Russomano reagiu de forma amadora. Tinha que ir nesse debate. Isso é tranquilo, esse debate para ele. Foi equívoco brutal. Ele não está ainda no ponto de começar a faltar debates. Ele vai apanhar quase um mês e um treininho no segundo turno. Vai ter esse embate entre essas 2 coisas. Fica a pergunta, eu não tenho a resposta, como eu disse, mas vai ser esse jogo. Kassab adversário de um lado e de outro, todos esses interesses junto contra a figura do Russomano como anti-paulista, como anti-interesses econômicos. Vai ser um jogo muito interessante de assistir. A outra coisa, são as 2 últimas coisas. Uma, queria ressaltar, é que boa parte daquilo que a gente discute em financiamento de campanha, que o Wagner falou, o trabalho que ele e o Bruno estão fazendo é muito interessante, se resolve pelo lado da oferta também. A gente discute muito pelo lado da demanda, a gente discute muito pelo financiamento, e como o Nassif citou, eu acho que, por que a gente discute no fundo o financiamento de campanha? A gente está preocupado. Não é o direito de igualdade de voto simplesmente, é a capacidade daquele financiamento mudar o direito de igualdade de voto. Porque havendo financiamento, se não for nem público de fato será igualdade de voto, aqui uma discussão sobre proporcionalidade majoritária, o quanto aquilo vai afetar gerando corrupção e afins no poder público. Eu acho que parte da reforma é a reforma de oferta. Lei de acesso à informação, melhoria dos mecanismos de gestão, melhoria dos mecanismos de licitação. Então a gente fica colocando talvez um peso que eu acho importante, mas às vezes demasiado numa solução redentora no financiamento de campanha, mas o problema está do outro lado. Os casos que o Nassif contou tem a ver menos com o financiamento em si e mais com esse outro lado. E para terminar, só eu gostaria de agradecer ao Nassif e a todos e pedir desculpas porque já tinha uma coisa marcada menos 4 horas. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Bruno. E essa coisa de financiamento é sempre uma questão muito polêmica, né? Nesse debate do INSPER, um garoto lá, um estudante de negócios, chegou e me perguntou assim: se você fosse empresário, você financiaria ou não? E a gente sempre pensa nesse negócio do ponto de vista do interesse público, óbvio, né? Mas assim, lá, como está todo mundo interessado em negócio, em fazer a sua empresa crescer, eu falei, pensando em dar uma resposta sincera para o rapaz, assim, como o cientista político falar, ele não financia, mas ele falou assim, mas você pode precisar, qual é a melhor forma de você se proteger nesse mundo, né?
Então, quer dizer, tem sempre duas perspectivas, né? Pensando do ponto de vista do interesse público e pensando do ponto de vista do empresário. Mas, em relação ao que o amigo jornalista falou, é fato isso. Uma parte muito grande do financiamento de campanha você não consegue controlar. Esse é o problema que a gente enfrenta. Isso que você falou da parte do papel, das gráficas, já foi resolvido. Porque hoje em dia você declara a doação em dinheiro e os recursos estimados em dinheiro. Então, se você declara papel, você tem que declarar como... O partido tem que declarar que recebeu o papel como se o dinheiro fosse. Mas esses outros pontos que você mencionou, aditivo de contrato, investimento de crime organizado, é uma coisa muito difícil de você acompanhar, fica dependendo basicamente de uma investigação de polícia ou dos órgãos públicos, né? Então, e o que o amigo da Faculdade de Direito disse em relação à resistência dos cientistas políticos em apoiarem o financiamento público exclusivo de campanha, porque o financiamento público já existe, né? O nosso sistema é misto, as campanhas, o horário de propaganda eleitoral gratuito, um grande financiamento público embutido, né? Mas a resistência, na minha opinião, basicamente tem duas origens, na minha opinião. Assim, a dificuldade de você legitimar diante dos cidadãos um investimento de recursos tão grande quando o país presta serviços públicos tão ruins. A gente sabe que a gente poderia falar isso, o que a gente gastaria no financiamento, a gente compensaria economizando em outros campos, né? Por exemplo, diminuindo a corrupção. Mas também tem um problema da mecânica do financiamento público, o risco de você congelar o sistema partidário. Assim, você não é inteligente você instituir financiamento público de campanha deixando o resto como está. É impossível. Você tem que fazer uma reforma política que institua a lista fechada e diminua radicalmente o número de candidatos para poder baratear a campanha, né? Então, quer dizer, isso mexe com o sistema eleitoral. Se a proposta atual prevalecer, você congelaria, você reforçaria a força dos partidos grandes, dificultando a renovação da política. Então, eu acho que tem resistências tanto do ponto de vista da mecânica da proposta quanto do espírito da proposta, né? Então, eu entendo um pouco essa resistência que há de abraçar, mas assim, independente do mecanismo de reforma do sistema de financiamento de campanha, uma coisa é básico, assim, aumentar o poder de fiscalização e punição, coisa que todo mundo repisa, né? Eu fiz um levantamento das propostas, tem propostas assim incríveis, assim, não digo do ponto de vista da qualidade, mas do ponto de vista da imaginação, para você... tem gente que propõe, por exemplo, que haja benefício fiscal para os doadores de campanha, porque aí todo mundo ia doar pelo Caixa 1, se você pudesse abater dos seus impostos. É lógico que é difícil você conseguir justificar do ponto de vista ético uma proposta dessa, mas tem gente, principalmente empresários, que defendem isso, né? Como quem quer nada, mas se a gente puder abater do nosso, né, isenção fiscal. Outra proposta que dá é a seguinte: toda doação deveria passar pela Justiça Eleitoral. Proibir os partidos, os empresários de doarem para os partidos. Se você quer doar para o partido, tudo bem, mas doa para a Justiça Eleitoral e ela redistribui. Nenhum centavo poderia ser repassado pelos partidos que não passasse pela Justiça Eleitoral. Enfim, a criatividade é gigantesca, mas assim, sem fiscalização, e o problema é que a fiscalização é difícil você acompanhar isso, né? Só a Justiça Eleitoral, apesar dos avanços que tem havido, é um desafio gravíssimo. Enfim, passa por muitas frentes, como o Abrúcio e o Nassif falaram, tem que ter pelo lado da transparência, mexer nisso para dificultar o toma lá da cá, pelo lado do controle. Então é uma força-tarefa. Se você pegar o grupo de bebidas Petrópolis, ela não quer isenção sobre o que ela vai doar, não quer pagar imposto nenhum. Você pega essa questão de cervejaria, como é que chama isso? Chicariol, ela começou também nessa área da economia cinza. No século XX cresceu muito, tinha que formalizar. Daí a Petrópolis rompeu, e daí é interessante, quando você olha
Ambev, tudo, passaram a bancar a Polícia Federal para poder cobrar mais imposto. E a Petrópolis, ela como uma das maiores doadoras, é fantástica. Ela não faz uma venda para o setor público. Não se tem venda de cerveja, de licitação. O negócio dela especificamente aí é embebedar a fiscalização. Luiz, eu emendaria para o professor Mancuso a pergunta aqui. Num dos seus brilhantes documentários, né, o Michael Moore entrevistou um dos maiores doadores de campanha dos republicanos nos Estados Unidos. E perguntado por que ele contribuía, com aquela arrogância típica dos milionários americanos, ele simplesmente disse: eu contribuo porque a tendência de uma mulher é dançar com quem a leva ao baile. Quer dizer, o cara pelo menos foi bem sincero. No fundo é isso aqui no Brasil. Os grandes doadores, eles esperam dançar com a noiva ou com o noivo, né? Não só dançar. A dança é o início da festa. Parabéns pelo evento. Na verdade, a pergunta é sobre ciência política. A professora Brúcio já foi, mas gostaria que vocês pudessem discutir. Eu vejo muito espaço, muito debate, mas que sempre se concentra na questão da qualidade do voto, na perspectiva do voto para o Poder Executivo. E vejo uma discussão muito parca, muito rala, na questão da qualidade do Poder Legislativo. Financiamento, qualidade, a postura. O professor Mancuso começou discutindo a questão do comportamento do deputado, se é possível avaliar o comportamento dele pelo financiamento, mas o que se pode ter de perspectiva? A gente está discutindo a questão do russomano, essa surpresa. Era um espaço que talvez o Chalita fosse ocupar, muita gente imaginava que ele fosse ocupar e o russomano ocupou. Mas os vereadores, a bancada que vai ser construída, quer dizer, esse debate não está acontecendo. Vocês podiam falar? E, mais uma vez, parabéns. Nossa, se for pegar a Câmara de Vereadores, o país inteiro aí virou um centro complicadíssimo. E eu chamo a atenção, quando for analisar o papel do parlamentar, não é exclusivamente nas emendas, que são uma baita distorção. Se for pegar o papel do Demóstenes, por exemplo, ficou muito claro, é uma quantidade. E ali, muito mais grave, porque você pega uma organização criminosa, ajuda a eleger o sujeito, uma revista ajuda a transformar, a dar uma envergadura política para aquele sujeito que ele jamais poderia ter, e a partir disso, o negócio dele não era no Senado, o negócio dele era na Anvisa, era em departamentos, era... O jogo é fora. Quando você vai votar no Congresso, em geral, esses votos tem por partido, por grupos, porque são votos expostos. Você vota, né? Mas esse jogo de chantagem, de segurar a votação, de entrar em departamentos, aí é complicadíssimo. Não, sem dúvida. Eu acho que... Eu não sei se eu concordaria totalmente com você que o legislativo é negligenciado nos estudos políticos. Na verdade, ele está muito presente, mas ele é sempre visto como... Se estuda muito a relação entre o poder executivo e o legislativo no Brasil, mas o legislativo sempre de um ponto de vista subalterno, seja preocupado com questões miúdas do seu distrito eleitoral, seja preocupado em vender seu voto para o executivo que predomina. Então, seja pelo lado assim da entrega miúda de emendas para conseguir voto na sua paróquia, seja pelo lado assim de vender seu voto para o presidente, você acaba... Mas, na verdade, eu acho que esse estudo, assim, que de uma certa forma mostra que, de uma forma ou de outra, o legislativo tem sempre visto numa chave negativa, tem a ver com o papel que se atribui aos parlamentares hoje, né? No fundo, o papel do parlamento ele é grande na teoria, mas na prática tem sido diminuído, né? Eu acho que isso reflete um pouco esse papel que na prática se dá, se você considerar que grande parte da origem dos projetos aprovados vem do executivo, entendeu? Então, você acaba... Eu acho que a recuperação da importância do legislativo passa por você dar a ele um papel maior, tanto de fiscalização quanto de elaboração de políticas. Enquanto isso não houver, ele vai ser sempre visto de uma forma negativa, né? Porque você não se atribui um papel muito grande
nem de fiscalização. Quem que quer ser oposição para fiscalizar? A primeira coisa, é uma tendência muito grande, você ganha uma eleição, você ganha por um partido de oposição, você procura se aproximar da base. Os próprios parlamentares não valorizam quando eles estão na oposição para exercer um papel de fiscalização, né? Então, eu acho que assim, esse menosprezo tem a ver com um papel reduzido que tem se atribuído ao legislativo na fiscalização e na elaboração das políticas, né? Acho que passa por isso. Não adianta você querer que as pessoas valorizem a eleição para o legislativo enquanto o papel do legislativo não for valorizado, na minha opinião, entendeu? Bom, muito bom. Eu queria agradecer muito a presença do Wagner, do professor Adulto, que já foi ali, e dá para encerrar essa primeira rodada que foi muito rica. Muito obrigado.